Talvez você já tenha identificado que você é a causa principal de todos os ciclos que se repetem na sua vida. Mas quando isso acontece, a gente costuma ficar perdido. E agora? O que eu faço? Como eu posso mudar isso e como eu posso sair desses ciclos que se repetem? E é isso que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou te dar o caminho prático, dicas práticas para você implementar no seu dia a dia e começar a reconhecer quais são as emoções que te prendem sempre nos mesmos ciclos, quais são os vícios emocionais que te faz reviver todos os dias aqueles mesmos sentimentos negativos, como que você pode viver o seu processo de autoconhecimento para começar a se desprender desses ciclos que se repetem. Eu organizei as dicas em 3 pilares básicos, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Todo o processo de autoconhecimento, ele tem que começar pelo pilar número 1, que na neurociência é chamado de metacognição, que nada mais é que o poder que a gente tem de se auto-observar. A gente sai da ilha para enxergar a ilha, a gente não fica totalmente imerso nos nossos pensamentos. Eu trago muito isso aqui, mas essa é a questão mais importante. Se a gente está totalmente imerso nos nossos pensamentos, a gente vive revivendo as mesmas emoções e vivendo os mesmos ciclos novamente. Comece a observar o que passa na sua cabeça, o que passa na sua mente. O que você está pensando o dia todo? É uma preocupação por uma falta de dinheiro? É uma preocupação por algo que alguém falou de você? É uma preocupação por um conflito que você teve no seu relacionamento? O que passa o dia todo na sua mente? Joe Dispenza traz muito isso, que é a questão de 95% da nossa mente ser inconsciente e só 5% ser consciente. Ou seja, todos os dias a gente acaba agindo a partir do programa, que é esses 95% que a gente tem do nosso inconsciente, que basicamente são hábitos. O nosso cérebro, ele sempre quer economizar energia, então a gente acaba tendo os mesmos padrões e os mesmos hábitos, tanto de pensamentos como de ações, dia após dia, e a gente nem percebe, porque já é um hábito, tá internalizado em nós. Então, se a gente não começa a observar o que tem nesse programa, a gente acaba sempre sendo levado por esse programa. Se você hoje quer mudar algo na sua vida, você precisa começar a se auto-observar, a verificar, avaliar quais pensamentos que você sempre costuma ter. Será que são pensamentos que te desvalorizam, te colocam numa posição inferior, que você não se sente uma pessoa merecedora, não se sente uma pessoa capaz? Comece a observar. Muitas vezes o que a gente acredita é o que se manifesta. Então, se você sempre alimenta esses pensamentos, você acaba sempre voltando para esse mesmo padrão. Então, observe de fora e busque ir reconstruindo aos poucos esses pensamentos. E para esse primeiro pilar, eu trouxe aqui 2 dicas práticas que vão te ajudar a se auto-observar. E a primeira é a meditação. Quando acordar, antes de pegar o celular, aproveite que quando a gente acorda, a gente está numa frequência cerebral mais baixa, de mais relaxamento. Então, já não traga, aquele excesso de informações que as redes sociais trazem para a gente no início da manhã. Pegue esse momento para você. Dedique esse tempo para cuidar de você. E faça, pode ser uma oração ou pode ser só meditação, mas faça algo para te permitir conectar com você. Muitas vezes a gente não consegue nem responder coisas sobre nós. O que o nosso corpo está sentindo, como a gente está se sentindo, porque a gente vai vivendo tão no automático que a gente nem ao menos consegue perceber as sensações que o nosso corpo traz para nós. E a meditação vai te ajudar nisso. Então, meditação não é a mente vazia. Muitas vezes a gente acha que a meditação não é para nós porque a gente não consegue ficar com a mente vazia. Mas a meditação é inerente ao ser humano. Todos nós podemos meditar. A questão é a gente quebrar o paradigma, é a gente vencer o nosso programa, porque o nosso programa ele não vai querer meditar, porque isso não é um hábito para ele.
Então, o tempo todo que você sentar para meditar, ele vai estar falando com você. Vamos levantar, temos coisas para fazer. E aí, Joe Dispenza até traz isso também. Toda vez que a gente ouve isso e a gente decide permanecer na meditação, a gente já está vencendo o nosso programa. Então, dedique um tempo para você, para começar o seu dia num sentimento de paz, de leveza. Eu vou deixar aqui um vídeo em que eu trouxe como você pode iniciar o seu processo de meditação. Nesse vídeo eu até falei para começar aos poucos, com 3 minutos e ir aumentando. O ideal é que você faça isso depois em uma rotina habitual de 10 minutos ali por dia, porque isso já vai te trazer muita leveza e você já vai começar a identificar os padrões do seu programa. E enquanto você estiver fazendo a meditação, a sua mente ela vai vagar mesmo. A nossa mente vagueia por volta de 47% do tempo. Então, não ache que você está fazendo errado. A sua mente vai vagar, você vai lá ter aqueles pensamentos, mas de repente você vai voltar. E aí você volta, se concentra na sua respiração novamente e comemora. Que bom, voltei. Venci o meu programa, estou presente de novo. E assim você continua e assim você vai conseguindo ir adquirindo essa habilidade de se auto-observar. E a segunda dica prática para esse primeiro pilar, que é o da auto-observação, é a presença. A presença é muito importante porque é ela que rompe esse programa. A mente, ela só existe ou no passado ou no futuro. Então, sempre que tem essas histórias mentais, a gente está ou no passado ou no futuro, ou com medo de algo que pode vir a acontecer, ou remoendo algo que já passou, ruminando em pensamentos. Só que quando a gente está totalmente presente no agora, a mente deixa de existir. E é aí que a gente rompe também a identificação com o nosso programa. Então, cultive momentos em que você vai praticar a presença no seu dia a dia. Se tiver pássaros aí perto da sua casa, a natureza nos ajuda muito a conectar com o presente. Então, vá ouvir o canto dos pássaros, vá ver eles voando, vá observar as árvores, a natureza, o vento com as árvores, onde deixa as folhas caírem, mas a árvore mantém lá sempre firme. Todos esses momentos vão te ajudar a conectar no agora. E se você não tiver natureza perto de você, use as atividades do seu dia a dia. Então, ao lavar a louça, sentir a temperatura da água, a espuma. Ao tomar banho também, sentir o cheiro do sabonete, do shampoo. Até nas suas atividades do trabalho, quanto mais presença você trouxer para o que você estiver fazendo, mais você vai conseguindo romper essa identificação com o que tem lá no nosso inconsciente, né? Com aqueles hábitos que a gente não quer mais repetir e nem levar daqui para frente. E agora a gente vai para o segundo pilar para o seu processo de autoconhecimento. E esse pilar, ele é super importante. Lembra que o primeiro é da autoobservação? Quando a gente começa a se auto-observar, a gente vai ter que desenvolver essa habilidade, que é desse segundo pilar, que é um diálogo interno positivo. Por quê? Quando a gente começa a se auto-observar, a gente vai perceber coisas que a gente não gosta tanto na gente, talvez vícios emocionais que a gente não gostaria de alimentar, mas a gente alimenta de forma inconsciente. E nesse momento de autoobservação também, a gente começa a se deparar com coisas sobre nós que a gente não gostaria muito de ver. Talvez um impulso egoísta, ou uma culpa excessiva, ou um excesso de cobrança com nós mesmos. E tudo isso é muito ruim, não nos ajuda. E por isso que a gente precisa criar esse diálogo interno positivo. E para criar esse diálogo interno positivo, é muito importante que a gente se reconheça como o nosso melhor amigo. Como que a gente falaria com um amigo? Muitas vezes a gente é muito duro conosco. E aí, quando a gente pensa um melhor amigo, a gente trataria dessa forma? Muito provavelmente não. E eu gosto de trazer uma analogia aqui, que é como se fosse o diálogo de uma mãe com o filho. Um filho, geralmente, né, criança, ele quer fazer coisas que não são muito boas para ele, né? Então, ele almoçaria só sorvete, não gostaria de ir para aula, talvez. Coisas que não vão ajudá-lo como pessoa. E aí, a mãe sabe que isso não é o melhor para ele. Só que a mãe, ela tem um diálogo interno ali de amor com aquela criança. Não adianta ela ficar brigando, xingando. Muitas vezes isso nem resolve. Mas o que geralmente a mãe faz? Ela orienta com muita amorosidade e traz aquela informação
para aquele filho, né? Diz que aquilo não é o melhor para ele, que ela até gostaria de fazer tudo que ele gosta, só que aquilo não vai fazê-lo crescer. Então é esse tipo de diálogo que a gente tem que ter com a gente, de, tudo bem, identifiquei esse vício aqui, mas ele foi criado em um momento em que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então eu não tenho que brigar comigo porque eu tô me culpando, porque eu tô me autocobrando, porque eu tô me julgando. Eu não tenho que me cobrar por isso e nem me culpar. Eu tenho que ter um diálogo interno positivo e dizer, nossa, a gente já pensou assim. Mas hoje, com essa consciência, a gente sabe que a gente não precisa pensar assim mais. E aí você vai tendo esse diálogo interno positivo com você mesmo, e isso sim vai te ajudar. Agora, se a gente se cobra, se a gente resiste ao que a gente está pensando, se a gente não quer aceitar aquilo que a gente está pensando, a gente fica no mesmo lugar. Então, jogue no seu time, esteja com você, sendo o seu melhor amigo, orientando, conversando, tendo um diálogo interno positivo, e aí a gente sai daqueles padrões que a gente não quer mais alimentar, de culpa, de autojulgamento, de autocobrança, e aí vai construindo novos hábitos muito mais positivos e de jogar no nosso time. Bom, e o terceiro e último pilar desse vídeo e desse método de autoconhecimento é a espiritualidade. Por que a espiritualidade é tão importante? A gente precisa se reconhecer como um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E muitas vezes a gente não vai conseguir entender tudo o que acontece. A nossa mente é muito limitada, então tudo que a gente julga é dentro das experiências que a gente já viveu. Só que o mundo, ele é repleto de mistérios que muitas vezes a gente nem tem conhecimento. Então, quando a gente quer julgar tudo a partir da nossa mente, a gente vai dizer que isso é justo, isso é injusto, isso poderia ter acontecido, isso não poderia ter acontecido. Mas é só um ponto de vista dentro das experiências que a gente já passou. E por isso que a gente tem que desenvolver a nossa espiritualidade, de confiar que tem uma sabedoria maior que rege todas as coisas, de entregar mesmo, confiar que tudo está caminhando para o melhor para nós, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento enquanto ser humano. E é por isso que é muito importante você ter as suas práticas também de espiritualidade, que vão te dar esperança, que vão te permitir entender que muitas vezes o que acontece aqui que não é muito bom, logo aqui na frente já se revela uma bênção para aquela mesma pessoa que sofreu aqui atrás. Então, pratique também a sua espiritualidade, leia histórias que te tragam esperança de outras pessoas que já viveram coisas parecidas, enfim, para que você possa sempre confiar em algo maior, em Deus, no universo que rege tudo de uma maneira muito perfeita. Bom, então, só recapitulando, esses são os 3 passos principais que vão te ajudar a construir uma nova vida, um novo padrão, longe daqueles vícios emocionais que você está acostumado a sentir. Então, primeiro é a autoobservação, e aí você pode fazer isso através da meditação, das atividades conectando com a presença no dia a dia. O segundo é desenvolver um diálogo interno positivo. Então, quando você começar a se observar, talvez você vai identificar aqueles padrões que você não queria, e aí você pode ter um impulso de se julgar, se culpar, mas aí você vai lembrar, não, eu preciso ser o meu melhor amigo. Eu vou ter um diálogo interno positivo, entender que eu pensei assim naquele momento, mas agora eu não preciso mais, e que a gente está aprendendo e se desenvolvendo. E por fim, o terceiro pilar, que é o da espiritualidade. Para a gente sempre entender que tem algo, uma sabedoria muito maior regendo todas as coisas e que a gente precisa confiar. Bom, eu espero que esse vídeo ajude você. Implemente aí essas dicas no seu dia a dia, depois me conte aqui se deu certo. Me conte se você já faz alguma dessas práticas no seu dia a dia, qual que você gosta mais. Tenho certeza que se você começar a trazer esses hábitos dia a dia, logo, logo você vai começar a sentir muito mais leveza no seu dia a dia e vai se perceber construindo aquela história diferente que você tanto deseja. E se você quer se aprofundar um pouquinho mais no seu processo de autoconhecimento, eu construí um e-book gratuito, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Caso você queira, é só clicar no link e baixar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e até o próximo. Tchau, tchau!